Oi, turma, do livro Transição Planetária, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. A gente vai continuar o capítulo 13, Conquistando o Tempo Mobaratado. Os responsáveis pelos diversos grupos vinham há mais de um decênio planejando em nossa colônia, assim como em muitas outras, desde que o projeto era internacional e sem limites. Programas cuidadosos a fim de que os espíritos abençoados pudessem encontrar os recursos hábeis para os seus ministérios nos dias próximos do futuro. Foi, portanto, com a emulação de felicidade superior que, na noite estabelecida para o primeiro contato, rumamos, Yvon e nós outro, na direção do templo ecumênico, já referido anteriormente, onde nos reuniríamos a fim de nos encontrarmos para conhecer as diretrizes seguras elaboradas para o novo programa especial. Às 19h30 dirigimos-nos a um recinto de menores proporções do que o anterior, fazendo-nos recordar um anfiteatro grego coberto por uma substância transparente que nos permitia ver a noite esplendorosa com os seus crisântemos estelares lucilando ao longe. Suave melodia que se exteriorizava do órgão repletava o ambiente com harmonia musical. Os convidados especiais, aqueles que participariam do inusitado evento, joviais e encantadores, lotavam o auditório. À hora estabelecida, tivemos o imenso prazer de ver adentrar-se o governador da nossa colônia, acompanhado por outros administradores dos diferentes setores que foram conduzidos respectivamente à mesa diretora e às cadeiras reservadas à frente. Criada por abnegados servidores de Jesus, sob os auspícios de Francisco de Assis, nossa colônia alberga uma considerável população de espíritos que viveram no Brasil e alguns outros originários da cultura francesa que se fixaram no solo auriverde nas mais recentes existências. Todos quantos nos encontrávamos no auditório, com algumas exceções, havíamos militado quando na terra, nas hostes de O Consolador, conforme a revelação espírita, sendo que outros, embora sem o conhecimento da doutrina apresentada por Allan Kardec em razão dos seus atos, poderiam ser considerados conforme os denominara o codificador, como espíritas pelo coração. O mestre de cerimônias era o espírito José Lopes Neto, que se encontrava envolto por tênue e brilhante claridade opalina, que lhe traduzia a elevação intelecto-moral. De imediato, a solenidade teve início, sendo anunciada uma jovem cantora que, acompanhada pelo órgão, apresentou a bela peça religiosa Panis Angélicos, de autoria de Santo Tomás de Aquino, para a obra Sacris Solemnis, e que fora musicada por César Franck em 1872, criando uma psicosfera de altíssimas vibrações. Em seguida foi composta a mesa central, sendo convidado o Dr. Artêmio Guimarães, e para encantamento de todos acompanhamos a entrada do pobrezinho de Assis. Para surpresa geral, acompanhado pela irmã Clara, no esplendor da juventude e da beleza, e mais alguns companheiros das primeiras horas da sua revolução de amor no passado. O santo irradiava bondade transcendente, como jamais nós tivéramos ocasião de vivenciar, com um semblante suave e doce, trajando as vestes gastas dos seus primeiros dias de ministério na terra, e o ar vibrava de dúlcidas energias canoras e coloridas. Recepcionados à entrada por uma comissão adrede organizada, foram conduzidos à mesa os dois apóstolos esposos da irmã pobreza. Estávamos extasiados, respirando em ritmo inusitado. Após a oração de abertura, proferida pelo nosso governador Lopes Neto, anunciou a palavra do nosso diretor, Dr. Artêmio, entretecendo ligeiras considerações em torno das suas responsabilidades e apresentando alguns dos seus traços biográficos. O respeitável cientista acercou-se da tribuna, exteriorizando a nobreza de que se encontrava investido, e deu início à sua mensagem. Nobres mentores que nos honrais com as vossas presenças. Queridas irmãs e queridos irmãos em Jesus Cristo, louvemos o Senhor e cantemos-lhe hosanas.
A lei de progresso é incontestável e o amor de nosso Pai é incomensurável, proporcionando a tudo e a todos contínuo aprimoramento que os levará às culminâncias da plenitude. Conforme assinalado por Jesus, no sermão profético registrado pelo evangelista Marcos, no capítulo 13 e seus versículos, vivemos a época dos sinais representativos das grandes mudanças que se operarão no planeta terrestre ao longo dos evos. Posteriormente, confirmadas as graves revelações por João Evangelista no seu memorável Apocalipse, vivemos já esses dias significativos, anunciadores das grandes transformações que se vêm apresentando no orbe amado. Muitos antes deles, os profetas Isaías, Enoque e outros também assinalaram os acontecimentos que deveriam suceder, as graças aos quais um novo mundo rico de bênçãos surgiria para a humanidade. Por sua vez, o calendário maia igualmente registra os graves sofrimentos para as criaturas terrestres desse período com grande margem de acerto. Nostradamus, o mais célebre dos profetas, teve a ocasião de assinalar os eventos dolorosos que se abateriam sobre os seres humanos caso permanecessem nos comportamentos arbitrários que se tem permitido. Mais recentemente, Edgar Cayce previu mudanças muito acentuadas na geografia terrestre, em várias partes do seu país e em outros continentes, como resultado de fenômenos sísmicos definidores do Novo Mundo. E multiplicam-se ao longo da história as revelações em torno das ocorrências afligentes que se vêm apresentando em toda parte, chamando a atenção das criaturas que permanecem descuidadas, absorvidas pelos vapores do prazer e dos gozos desgastantes. Os Espíritos do Senhor também se referiam a esse respeito a Allan Kardec, durante a codificação dos seus ensinos, elucidando que ocorrências trágicas assolariam o planeta, trabalhando-lhe as estruturas físicas, morais e espirituais. Periodicamente, profetas de ocasião e sensitivos dignos expressam os seus sentimentos e preocupações em torno das grandes mudanças que já acontecem, mas que se tornarão mais expressivas caso a sociedade prossiga na correria desenfreada dos descalabros morais provocados pelo egotismo a que se aferra. Tais fatalidades se expressam como efeito dos comportamentos primitivos que ainda nos permitimos distanciados dos ensinamentos libertadores e apresentados por Jesus, e de fácil vivência, desde que aplicados aos conceitos morais e espirituais vigentes na sociedade engessada na ignorância e no materialismo, mesmo aquela que se vincula teoricamente a determinadas crenças religiosas. De certo modo, a paisagem das revelações apresenta-se dantesca, temerária. Não obstante a valiosíssima contribuição em torno dos acontecimentos lutuosos, tem havido um grande ouvido a respeito daquilo que acontecerá depois das ocorrências destruidoras. Todas as profecias, no entanto, afirmam que surgirá um mundo melhor. Uma nova Jerusalém, terras onde manarão leite e mel, paraíso de luz e beleza. Por que não dizer o reino dos céus na terra mesmo? E essa revelação é esquecida porque ainda predomina em espírito humano o interesse de informar sobre o apavorante e ameaçador, com esquecimento proposital ou não, em torno das benesses, do amor e da misericórdia de Deus para com as suas criaturas. Quando o evangelista João ouviu as graves revelações, seu coração ficou pesado e ele perguntou: não há esperança? Havia muita aflição no discípulo amado que logo escutou a resposta formosa: sempre há esperança, ó tu, para quem o céu e a terra foram criados. Uma segunda possibilidade faz parte dos divinos planos, desde que as criaturas correspondam à expectativa do amor, gerando novos recursos em torno do bem, que produzirão efeitos edificantes. Assim prossegue o grande vidente do Apocalipse. Mas eu não vi o que aconteceu a eles, pois a minha visão mudou, e eu vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam acabado. A emoção tomou o apóstolo que então exultava quando ouviu uma grande voz dos seres angélicos que dizia: não mais haverá morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor. Houve uma pausa alentadora, diminuindo as preocupações dos ouvintes em relação aos acontecimentos afligentes em pauta. Pessoalmente,
sempre me detivera na revelação do desespero, não nos efeitos decorrentes, quando chegasse o período de bênçãos logo após as grandes calamidades no mundo renovado. A seguir, o digno mensageiro deu continuidade à peroração. Ocorrerão essas bênçãos porque espíritos não comprometidos com o mal estarão no planeta construindo o reino dos céus nos corações e trabalhando eficazmente em favor da solidariedade atendida pelo amor. Virão apressar o progresso moral, utilizando-se do intelectual e tecnológico para promover a fraternidade entre os povos, a fim de que os mais poderosos ajudem no desenvolvimento dos menos aquinhoados, substituindo a guerra pela solidariedade, a escravidão decorrente do comércio perverso pela liberdade de escolha e de trocas, combatendo as doenças pandêmicas e endêmicas, as degenerativas, que já não se justificarão, porque os membros da formosa família não estarão assinalados pelos débitos de grande porte. O planeta renovado, na sua constituição física, harmonizados as placas tectônicas, diminuída a alta temperatura do magma vulcânico, muitos cataclismos que o assolavam e destruíam desaparecerão, pouco a pouco, apresentando-se um equilíbrio de temperatura, sem os calores calcinantes, nem os frios enregelantes, e com paisagens edênicas, adaptando-se às novas condições climáticas. O organismo físico experimentará modificações especiais em razão também dos seres que o habitarão, imprimindo nele outros valores fisiopsicológicos, que irão contribuir para a evolução espiritual. Será nesses corpos que estarão reencarnadas multidões de visitantes benéficos, contribuindo para o progresso da humanidade. Concomitantemente, aqueles que puderem fruir desse momento após a grande transição, graças ao pensamento e à iluminação interior, libertar-se-ão de órgãos desnecessários, mantendo formas gráceis e leves, compatíveis com a futura atmosfera física e moral da Terra feliz. Nesse comenos, os irmãos geradores de distúrbios e de conflitos, os guerreiros contumazes e os arruaceiros, aqueles que se comprazem nos campeonatos da perversidade, por sintonia vibratória, transferir-se-ão para outro planeta, cuja psicosfera seja compatível com as suas condições, recebendo-os em exílio temporário quando aplicarão os conhecimentos tecnológicos para auxiliar os seus habitantes, sofrendo a dor da saudade, da separação dos afetos e preparando-se moralmente para o retorno para a ascensão. Nunca se perdem os valores ante os divinos códigos e o Pai amantíssimo vela pelo universo, havendo delegado a Jesus a criação e a governança da terra, que vem conduzindo com inefável amor e ímpar compaixão, a fim de que os seus habitantes nos despojemos das imperfeições que nos retêm na retaguarda e, como filhos pródigos, retornemos ao seu rebanho. Deixa eu ver quanto tempo que tem aqui. 13 minutos, né? Porque ainda tem um tempinho. Vamos lá, vou tentar terminar, gente. Novamente, silenciou emocionado, luzes diáfanas adornavam-no à medida que falava, oferecendo-nos uma voz doce e inesquecível. Continuando, afirmou: muitos de nós equipamo-nos dos conhecimentos próprios nas áreas da genética, da embriologia e da embriogenia, a fim de prepararmos os corpos que acolherão por algum tempo no claustro da maternidade esses mensageiros do amor e da misericórdia na sua peregrinação terrestre. A nossa excursão ao planeta amado objetiva preparar a sociedade para o esforço sublime da grande transição. O tempo urge e é necessário recuperar os dias malharatados nos jogos viciosos da ilusão. Necessitamos da contribuição oracional de todos, suplicando ao Santo Poverelo que interceda a Jesus por nós, seus obreiros imperfeitos que reconhecemos ser, exonerando a excelsa misericórdia do amor para todos. Agradecemos a vossa atenção e aquiescência em nos ouvir, assim como vós outros em participardes do futuro empreendimento preparatório da nova era. Permaneça a paz em nossos corações. Um profundo silêncio feito de emoção e reconhecimento dominou todo o auditório elevado.
Nesse momento, o santo de Assis levantou-se, dirigiu-se à tribuna e, nimbado de claridades siderais, exorou, emocionado: Mestre sublime Jesus, fazei que entendamos a vossa vontade e nunca a nossa, entregando-nos às vossas mãos fortes para conduzir-nos. Permite que possamos desincumbir-nos dos deveres que nos cabem, mas não conforme os nossos desejos. Lançai vosso olhar sobre nós, a fim de que tenhamos a claridade da vossa ternura e não as sombras da nossa ignorância. Abençoai os nossos propósitos de servir-vos quando somente nos temos preocupado em utilizar do vosso santo nome para servir-nos. Envolvei-nos na santificação dos vossos projetos, de forma que sejamos vós em nós, porquanto ainda não temos condição de estar em vós. Dominai os nossos anseios de poder e de prazer, auxiliando-nos na conquista real da renúncia e da abnegação. Ajudai-nos na compreensão dos nossos labores, amparando-nos em nossas dificuldades e socorrendo-nos quando mergulhados na argamassa celular. Facultai-nos a dádiva da vossa paz, de modo que a distribuamos por onde quer que nos encontremos e todos os identifiquem, compreendendo que somos vossos servidores dedicados. E porque a morte restituiu-nos a vida gloriosa para continuarmos a trajetória de iluminação, favorecei-nos com a sabedoria para o êxito de viagem de ascensão, mesmo que tenhamos de mergulhar muitas vezes nas sombras da matéria, conduzindo, porém, a bússola do vosso afável coração, apontando-nos o rumo. Senhor, intercedei junto ao Pai todo amor, por vossos irmãos da retaguarda, que somos quase todos nós, as transfugas do dever. As últimas palavras foram enunciadas com a voz embargada pela emoção. A um sinal de Lopes Neto, o organista começou a dedilhar o teclado com harmonia. Flocos de luz desciam suavemente ao ritmo da melodia que escutávamos e automaticamente pusemos-nos a abraçar-nos, seguindo o exemplo dos nobres membros da mesa diretora. A reunião fora encerrada com especial onda de ternura e de beleza. Aqui o que eles passam, né, é a preparação para uma nova tarefa. E toda vez que se tem essa nova preparação, eles fazem aquelas reuniões maravilhosas que a gente vê aqui pela descrição, que são carregadas de bênçãos, né, de palavras edificadoras, que elevam o espírito, que dão aquela força, né, dá um gás danado para que eles possam querer entrar na luta novamente, porque aqui é um preparo. E a emoção maior para mim, principalmente, né, é o Santo de Assis aqui. Eu sou baba-ovo dele mesmo, né? E eu lamento muito eu gaguejar tanto na hora da leitura, porque realmente as palavras dele tocam o coração demais, né? Falou em Francisco de Assis, eu sou chorona, né? Me emociona muito. Eu acho que depois de Jesus, o Francisco de Assis é o cara assim que mais me tocou em relação ao dever espiritual, a transformação espiritual, né? Porque quem puder, assista pelo menos o filme, né? Tem vários livros, várias obras, mas a gente tem aquele imediatismo, né? Aquela coisa da correria do dia a dia, mas quando puderem, assistam a história de Francisco de Assis, a história da Clara. São histórias assim de pessoas que largaram tudo o que tinham, toda a matéria, todo o poder, toda a riqueza material para servir, para simplesmente servir, né? São pessoas assim que encarnadas de extrema luz interior, espíritos assim de uma superioridade gigantesca, mas que se colocam sempre a serviço do bem, como se fossem meros mendigos, né? E eles mesmos falam que são mendigos ainda diante do conhecimento que ainda tem para obter, para conhecer, para aprender. Então, é o máximo da humildade que eu conheço é Francisco de Assis. E eu não sou aquela adepta que segue, mas sim aquela que admira, porque para seguir a gente tinha que ser humilde também. E às vezes eu não me reconheço dessa forma.
Como ser humano eu falho pra caramba, e eu acredito que vocês também. E Pedro, ele era todo atrapalhado, né? Eu falo que eu sou Pedro reencarnado, mas é brincadeira, lógico que não. Não tenho o mínimo de superioridade como Pedro já tinha. Mas ele era atrapalhado pra caramba. Ele falava: Jesus, hoje eu não vou fazer nada de errado. É o dia que ele mais errava, né? Hoje eu vou fazer tudo certinho, eu vou acreditar, eu vou fazer, vou acontecer. Ele não fazia nada. E sou eu, né? Se eu amanhecer falando assim: hoje eu vou perdoar fulano de tal que me fez mal. Aí é o dia inteiro pensando naquela pessoa com uma certa tristeza, uma decepção, né? Então não adianta. Eu sou aquela pessoa que eu leio mal, eu interpreto bem, toscamente, né? E tento, apesar de não gostar dessa palavra, tentar, mas eu tento seguir algumas coisas que eu aprendo, né? Ontem eu fiquei encafifada com um vídeo que eu assisti falando sobre Chico Xavier, né? Que ele fez as obras dele, deixou aí um monte de livro para ser vendido. Nesses livros, ele ajuda tanto em relação a dinheiro, porque os livros do Chico são uns dos mais vendidos que tem, não só aqui, mas como fora também. Então, esse dinheiro acaba ajudando as ONGs, os centros espíritas e tal. Ele não só ajuda nessa parte financeira, como ele também ajuda as pessoas a ganharem conhecimento. E que conhecimento, né? E o cara nem aqui, entre nós, ele tá mais. Então, quer dizer, ele deixou uma bagagem tão grande. Aí eu fiquei pensando ontem o dia inteiro sobre isso. Falei, e eu? O que eu tô deixando? Tô deixando nada. Ainda não. Então isso mostra o quanto eu sou pequena. E aí eu vejo esses exemplos, né? Francisco de Assis, poxa, eu babo ovo nele há quanto tempo? Desde quando eu era católica. Eu vim pro espiritismo aos 16 anos. Mas na igreja católica eu sempre questionava, por que o Francisco de Assis não tá ali, né? Como um santo em destaque. Ele sempre estava junto com os outros lá no cantinho da igreja, mas não em destaque. Então, assim, e foi um cara que ele largou tudo para seguir Jesus de verdade. Na época dele era terrível isso. Francisco de Assis, ele bateu de frente com o Papa na época. Falou, não, é humildade, é uma roupa só. A igreja não precisa ter riqueza material. Tem que ter riqueza espiritual, tem que trazer as pessoas para o lado de Jesus, para realmente trabalhar o seu íntimo, né? Fazer o bem. Ele ia onde ninguém queria ir, que nem Jesus. Jesus ficava no meio dos leprosos, dos ladrões, das prostitutas. E Francisco de Assis ia lá no meio dos leprosos, lá abraçava os leprosos e era caridade pura. Então, eles estão aqui nesse capítulo se preparando para uma nova missão. A missão de ajudar a reencarnação dos que vão vir depois de toda essa destruição, tá bom? Fique com Deus.